Dona Lúcia foi o tipo de mãe que muitos invejam e poucos valorizam de verdade. Mulher simples, forte, coração enorme. Morava num bairro humilde, mas sua casa sempre teve fartura de amor, de risos e de sonhos. Ficou viúva cedo, quando Henrique tinha 10 anos e Marcela apenas 6. Naquela época, ela prometeu a si mesma que nada faltaria aos filhos. E cumpriu. Para criar os dois sozinha, Dona Lúcia passou a costurar para fora. Trabalhava de dia, costurava à noite, muitas vezes dormia apenas 2 ou 3 horas. As mãos calejadas escondiam o quanto ela se sacrificava em silêncio. Nunca reclamava, nunca culpou a vida, sempre dizia: vale a pena pelos meus filhos. Henrique era um menino calado, mas observador. Sempre viu a mãe lutando, mas nunca entendeu a dimensão daquele esforço. Já Marcela era sensível, apegada, e passava horas ajudando a mãe a dobrar tecidos e separar linhas coloridas. O tempo passou. Dona Lúcia não media esforços para realizar os sonhos dos filhos. Deixava de comer carne para pagar o curso de inglês do Henrique. Vendia bolos e tortas para conseguir comprar o jaleco de enfermagem da Marcela. Aos poucos eles foram crescendo, se formando e se afastando. Henrique se tornou advogado. Conquistou um bom emprego, comprou um carro, se casou. Marcela, por sua vez, virou enfermeira, mudou-se para um bairro melhor, passou a trabalhar em 2 turnos. Ambos construíram suas próprias vidas, cheias de compromissos, responsabilidades e desculpas. No início, Dona Lúcia sentia orgulho. Mostrava para as vizinhas as fotos dos filhos, os diplomas pendurados na parede. Dizia com um sorriso no rosto: tudo isso foi Deus e a máquina de costura. Mas com o passar dos anos, as visitas foram rareando. Primeiro vinham aos domingos, depois só em datas especiais. Com o tempo, nem isso. Henrique ligava de vez em quando, sempre com pressa. Oi mãe, tá tudo bem? Só liguei rapidinho, tô indo para uma reunião. Marcela mandava mensagens curtas, muitas vezes com emojis. Oi mãezinha, tô sem tempo, mas tô com saudade, viu? Dona Lúcia tentava manter o contato. Fazia bolos, guardava pedaços no congelador, escrevia bilhetes à mão, mas ninguém vinha buscar. O telefone que antes vibrava com chamadas dos filhos, agora servia apenas para as promoções do mercado e correntes de oração. Ela sentia falta, mas não cobrava, não queria incomodar. Então falava sozinha, conversava com suas plantas, com as fotos antigas, com a televisão. Às vezes, acendia uma vela no altar e sussurrava: cuida deles, Senhor, mesmo que eles se esqueçam de mim. A solidão foi se tornando rotina. Em um domingo de primavera, Dona Lúcia resolveu fazer um almoço como nos velhos tempos. Levantou cedo, limpou a casa, colocou a toalha bonita na mesa, preparou frango assado, farofa, arroz com açafrão, maionese com maçã e uva passa. Colocou 3 pratos, 1 para ela, 2 para os filhos. Sentou-se às 13 horas. Esperou. Às 14 horas, olhou o celular. Henrique havia enviado uma mensagem. Hoje não dá, mãe. Surgiu um plantão no escritório. Marcela respondeu com um áudio de 6 segundos. Ô mãe, me perdoa. Tô um caco. Sexta eu passo aí, prometo. Dona Lúcia respirou fundo. Comeu sozinha. Depois guardou a comida, lavou a louça, recolheu os pratos. E foi dormir cedo, com o coração mais pesado que nunca. Dias depois, enquanto cuidava do quintal, escorregou e caiu. Sentiu uma dor aguda no quadril. Tentou levantar, mas não conseguiu de imediato. Ficou deitada por alguns minutos, olhando para o céu. Pensou em chamar ajuda, mas logo desistiu. Vai passar. Sempre passa. Depois de muita dificuldade, conseguiu se arrastar até dentro de casa. Dormiu com dor. No outro dia, acordou com o corpo doído, mas o espírito ainda mais cansado. A rotina continuou. Silêncio, solidão e uma presença ausente. Ninguém notava seu sumiço. Ninguém batia na porta.
Até que um dia, após 5 dias sem sinais de... Dona Lúcia, um vizinho, seu Elias, decidiu ligar para Marcela. Minha filha, tá tudo bem com a sua mãe? Ela não sai mais de casa. As luzes ficam acesas o tempo todo. Tô preocupado. Marcela, assustada, ligou para Henrique. Os dois combinaram de ir imediatamente. Chegaram no início da noite. A casa estava em silêncio, mas havia cheiro de comida, azeda e poeira no ar. Chamaram, bateram, nada. Arrombaram a porta com a ajuda do vizinho. Encontraram a sala organizada, mas com sinais de abandono. A geladeira cheia de potes vencidos, as plantas murchas. No quarto, Dona Lúcia estava deitada, imóvel, pálida, desidratada, fraca. Ela abriu os olhos lentamente, olhou para os dois e sussurrou com a voz embargada. Vocês vieram? Aquela frase foi como uma facada nos dois corações. Henrique caiu no sofá e começou a chorar sem parar. Marcela correu até a cama e abraçou a mãe com força, chorando feito uma criança. Dona Lúcia foi levada ao hospital. O diagnóstico foi depressão severa, desnutrição leve e um quadro de solidão extrema. Os médicos disseram que, se tivesse ficado mais uma semana naquela situação, poderia não resistir. Durante os dias seguintes, os filhos se revezaram no hospital. Dormiram em poltronas desconfortáveis, fizeram sopas, cuidaram da mãe com carinho e, pela primeira vez, escutaram com atenção tudo o que ela tinha para dizer. Suas dores, suas saudades, seus silêncios. Dona Lúcia começou a se recuperar. Mas algo havia mudado dentro dela. Ela sorria mais tímido, falava com mais calma. Estava feliz por ter os filhos por perto, mas também estava mais cética. Tinha aprendido que o amor, quando só vai numa direção, enfraquece. Depois de meses de tratamento, voltou para casa e, dessa vez, os filhos não deixaram ela sozinha. Henrique organizou seus horários para almoçar com a mãe às terças. Marcela dormia lá aos sábados. Os netos começaram a visitar. E o som das gargalhadas voltou a encher os cômodos. Mas Dona Lúcia nunca mais preparou almoço esperando alguém, porque entendeu que esperança sem presença vira ferida. E os filhos, eles entenderam tarde que mãe não é só porto seguro, é coração, é história, é tudo. Que o maior erro que se pode cometer é deixar uma mãe esperando amor enquanto ela oferece tudo em silêncio. Moral da história: mãe não é eterna, e nenhuma conquista vale mais do que o amor de quem te ensinou a caminhar.